14 de outubro de 2023, o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, reunidos aqui na Cultura Nordestina, em Recife, Pernambuco, e através do Skype, tem a satisfação de apresentar a palestra do professor doutor Everton Maraldi, né, que nosso conhecido do Instituto de longas datas, um pesquisador eminente, professor também da PUC, né, São Paulo, né, da pós-graduação, e também, atualmente, ele é o presidente da PA, que é a Parapsychological Association, que é a associação mais prestigiosa, né, de parapsicólogos do mundo, né, uma satisfação, a gente estava comentando ter um brasileiro, né, pela primeira vez, né, presidente, né, então isso confere um prestígio muito grande ao país e ao próprio pesquisador, né, ele ajuda com isso, né, aos demais, né, a colocar em evidência. E Everton, ele é muito conhecido nos seus estudos, né, referentes à dissociação. Também ele publicou, né, tem artigos publicados, inclusive sobre a meditação, né? Então, a questão a gente só pensa nos lados, nos benefícios, mas também alguns efeitos adversos, né? Então, ele, como estudioso, né, de ciências da religião, no estudo da espiritualidade e os seus aspectos sociais e psicológicos no mundo, ele é um pesquisador de referência. Então, por favor, Everton, a palavra é sua. Muito obrigado, João. Obrigado a todos vocês pelo convite. Eu fico muito feliz, né, muito contente de estar aqui. Como a gente vinha, como estávamos conversando há pouco, boas lembranças, né, do Encontro Psi, aquela vez em Pernambuco, e muito bom estar em contato com vocês, poder de alguma forma representar também o Brasil, né, perante a Parapsychological Association. Foi uma surpresa, uma grata surpresa para mim ganhar, né, a eleição, e é o que já foi mencionado, né? Eu acho que para o país é importante a representação na área. Recentemente também recebi uma mensagem de um colega de Portugal mencionando que também seria o primeiro falante, né, de língua portuguesa representando, né, de certa forma lá na PA. Então, muito interessante, fico muito contente. E, enfim, na apresentação de hoje, a ideia é discutir um pouco, de um modo geral, e até para a gente poder depois detalhar a partir das perguntas, né, dos comentários, discutir um pouco a cientificidade do campo, né, quer dizer, em que medida é possível estudar cientificamente esses temas, que é uma coisa que, de certa forma, é até curioso, depois de tantos anos, né, de existência da área, a gente ainda precisar afirmar a sua cientificidade, né? Esse é um dilema que a gente sempre enfrenta. Recentemente foi publicado um livro, vocês devem estar a par, né? O livro da Natália Pasternak, do Carlos Orsi, sobre uma série de campos que eles consideram como pseudociências. O nome do livro, Que Bobagem, e a parapsicologia está lá entre as áreas consideradas como pseudociências, né? E o livro comete uma série de equívocos, de vieses, né, na forma como, enfim, explora o campo, aborda o campo. E um pouco dessa apresentação, não diria que é só uma resposta, né, ao livro, mas em alguma medida contribui também para desmistificar algumas concepções nesse sentido, né? Então, por isso essa ideia, quer dizer, é possível estudar cientificamente, né, as experiências não ordinárias, como se faz isso, enfim. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Ok, perfeito. Só pode, agora é isso, modo apresentação, ótimo. Maravilha. Bom, então, nós vamos discutir um pouquinho a cientificidade, né, do estudo das experiências. Agora,
esse é um termo curioso, né? Não ordinárias, porque, na verdade, a gente sabe que existem vários termos possíveis para essas experiências, né? Alguns vão chamar de experiências anômalas, outros vão chamar de experiências paranormais. Historicamente, vários termos surgiram no sentido de tentar abarcar a diversidade, a variedade dessas experiências, né? O que eu tenho observado na literatura mais recente, pelo menos, publicações na área da psicologia, das neurociências, enfim, o termo não ordinárias tem sido usado com maior frequência. Então, estados não ordinários de consciência, experiências não ordinárias e experiências anômalas, que também se tornou um termo bastante comum e faz uma certa ponte com a pesquisa que tem sido realizada num contexto mais mainstream, vamos dizer assim, né? Quer dizer, da ciência estabelecida, normal, que usa muito o termo experiências anômalas, por exemplo, em pesquisas sobre experiências psicóticas, psychotic-like experiences, é, uma vez que as experiências não ordinárias a gente sabe que elas têm implicações para o campo da saúde mental. Obviamente que já há muito tempo foi desmistificada essa ideia de que essas experiências são inerentemente patológicas, né? Isso é uma coisa que a gente praticamente já sabe em alguma medida, desde os primeiros surveys que foram feitos ainda no século XIX pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né? O Censo de Alucinações e vários outros estudos que já mostravam que essas experiências não são inerentemente patológicas, mas podem, em alguns casos, ter apresentações desse tipo. A gente sabe, por exemplo, experiências de quase morte, que em alguns casos podem acompanhar sintomas depressivos, tendências suicidas, etc. São casos menos frequentes, né, de experiências de quase morte negativas, mas a gente encontra alguns relatos na literatura, Bruce Grayson, enfim. Então, existe sempre essa discussão, mas é anômalo, é o que, então não é patológico? Não, não necessariamente, né? Então a gente sabe que existe essa implicação, mas já é sabido há muito tempo que não é possível reduzir essas experiências a algo patológico. Mas que experiência, de quais experiências, né, nós estamos falando? Acho que é importante trazer alguns exemplos ilustrativos, né? Então, a gente sabe que há décadas, há séculos, na verdade, em diferentes contextos culturais, diferentes épocas, as pessoas relataram experiências como sonhos premonitórios, né? Sonhos que antecediam eventos futuros, antecipavam de algum modo, preparavam o sonhador, né? Telepatia, né? Em que haveria algum tipo de recepção de pensamentos, sentimentos de outra pessoa, né? A pessoa teria acesso direto, né, sem ser por meios, por exemplo, comportamento não verbal, inferência ou coisas assim, teria acesso a sentimentos, pensamentos de outras pessoas, né? Experiências de quase morte, a gente já mencionou, experiências de proximidade aí com a morte, por exemplo, parada cardíaca e outras circunstâncias em que as pessoas relatam terem visto durante esses momentos pessoas falecidas, aquele famoso relato do túnel, de luzes, né, e uma série de outras experiências de retrospectiva de toda a vida, por exemplo, enfim, experiências de contato com pessoas falecidas, por exemplo, na mediunidade, né, a gente sabe que ao longo da história da parapsicologia, muitos casos de médiums foram, enfim, investigados, experiências fora do corpo, né? Experiências de unidade ou fusão com todo o universo, que são experiências muitas vezes chamadas, denominadas de místicas, né? Há um dos capítulos do livro As Variedades da Experiência Anômala que é dedicado às experiências místicas, né? Enfim, entre tantas outras experiências aí que poderiam englobar essa categoria, né? Mas como é que a gente pode, o que há em comum entre elas? Como é que a gente define uma experiência não ordinária ou anômala, né? Enfim, você tem no handbook, né, nesse famoso handbook As Variedades da Experiência Anômala, que foi editado pelo Edsel Cardenha, o Stephen J. Lin e o Stanley Krippner,
uma definição que eu acho muito pertinente, porque mostra, de certa forma, até a relatividade cultural da definição dessas experiências como anômalas ou não ordinárias, né? Então, primeiro que eles vão colocar que pode ser uma experiência incomum, né? Uma experiência anômala, por exemplo, a sinestesia, né? Na sinestesia você tem uma espécie de fusão entre os sentidos, né? Então, por exemplo, aquilo que o Theodore Flournoy chamava de audição colorida. Então, a pessoa ouve uma música, né? Eu me lembro uma vez de um caso que eu acompanhei no período da tese de doutorado, de um senhor que alegava quando ele ouvia uma música, ele via cores, né? E muito realísticas, enfim, como se fossem visões mesmo dessas cores. Então, na sinestesia você tem uma mistura dos sentidos, né? Um sentido acaba remetendo, estimulando experiências em relação ao outro sentido. É uma experiência relativamente incomum a partir do que a gente sabe dos estudos de prevalência, dos surveys existentes, né? Mas uma experiência não ordinária ou anômala também pode ser uma experiência experimentada por um número significativo de pessoas, quer dizer, muito prevalente, por exemplo, experiências telepáticas, né? Mas que tende a se desviar marcadamente da experiência cotidiana, comum, ou de explicações geralmente aceitas da realidade, de acordo com a ciência convencional ocidental. Isso que eu acho relevante aqui nessa definição, né? Quer dizer, o anômalo, o não ordinário, não é exatamente anômalo para as pessoas que vivenciam, né? Pelo contrário, em muitas culturas, em muitos grupos e para muitos experienciadores, essas experiências são extremamente comuns, né? Então elas estão longe de serem consideradas anômalas nesse sentido, né? Ou não ordinárias. Pelo contrário, elas podem às vezes até ser muito ordinárias, muito comuns, muito cotidianas. Isso varia, obviamente, de um caso para outro. A gente sabe que pessoas que têm essas experiências com uma frequência, uma intensidade elevada, elas tendem a ser um pouco menos frequentes, obviamente, né? Você vai encontrar quando se fazem os surveys, né, na população, a gente vai daqui a pouco discutir um pouco esses achados. A gente sabe que você vai encontrar uma quantidade grande de pessoas que pelo menos uma vez na vida tiveram uma experiência desse tipo, né? Eu até já posso entrar um pouco nesse dado aqui da prevalência das experiências anômalas na população. Então você tem aí tanto pesquisas internacionais quanto nacionais, né? A gente tem alguns estudos aqui no Brasil, a própria tese da Fátima, né? Na USP, e vários outros estudos que se seguiram, né? A partir disso. Também recentemente nós tivemos uma pesquisa da Maria Cristina, que foi doutoranda, né, no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, fez um grande levantamento também da prevalência dessas experiências, um artigo que foi publicado na revista Transcultural Psychiatry, acho que eu acabei não trazendo aqui para mostrar, mas é um dos estudos mais recentes publicados. Então, todos esses estudos atestam a alta prevalência na população, né, em geral, dessas experiências. Levantamentos realizados nos Estados Unidos e no Reino Unido encontraram que aproximadamente um terço dos respondentes relata ao menos um tipo de experiência anômala, quer dizer, já teve alguma experiência desse tipo pelo menos uma vez na vida, né? E no Brasil, esse número varia entre 80% a 100% dos experienciadores, dependendo do questionário que se utiliza, dependendo da amostra, né? Mas, enfim, fica sempre nessa faixa dos 80% aí, mais ou menos, né? De acordo com o padre e sociólogo Andrew Greeley, que escreveu um livro muito interessante sobre isso, né? Sobre a sociologia, né? Dessas experiências, enfim. Um dos primeiros, né, que inventariou a prevalência delas entre os estadunidenses, ele vai dizer que a maioria da população teve alguma experiência desse tipo, uma minoria substancial teve mais do que apenas uma experiência ocasional, e uma proporção respeitável da população tem tais experiências frequentemente, né? Então, tudo isso aqui já deixa claro duas coisas. Primeiro,
que essas experiências não podem ser reduzidas à patologia, como a gente mencionamos no início, né? Porque a prevalência delas é muito mais alta do que uma boa parte dos transtornos mentais, né, que são investigados no contexto da psiquiatria, da psicologia, enfim. Então, elas são muito frequentes, elas são recorrentes, claro, como eu dizia, pessoas que têm essas experiências com mais intensidade, com mais frequência, e mais raramente ainda, pessoas que são capazes de controlar essas experiências, que esse é o grande filão, vamos dizer assim, da parapsicologia. A busca sempre foi encontrar essas pessoas, né, que não só têm essas experiências com frequência, com intensidade, né, experiências ostensivas, mas que inclusive poderiam reproduzi-las sob demanda, né? Então, isso a gente sabe que é mais raro de se encontrar. Mas passar por experiências desse tipo, até com uma intensidade moderada e com alguma frequência, isso a gente sabe já pelas pesquisas que isso acontece na população em geral. Então, fica difícil reduzir a patologia. Mas há uma outra questão aqui, né? Que essa é a grande, eu diria, a grande razão de existir o campo de estudos das experiências não ordinárias, né? De se estudar, a importância de se estudar cientificamente essas experiências. Elas são muito comuns, elas são muito prevalentes, elas são parte da cultura, da sociedade, né? Em diferentes países. Então, em primeiro lugar, né? A gente tem aqui um objeto de estudo que evidencia implicações para a vida das pessoas. A gente sabe como essas experiências podem levar, por exemplo, alguns indivíduos a mudarem de religião, conversão religiosa ou desconversão religiosa, como elas podem determinar a tomada de decisões. Tem vários estudos mostrando isso, como as pessoas podem decidir se elas vão entrar num emprego, se elas vão entrar num casamento, se elas vão sair de um relacionamento, se elas vão... Decisões importantes de vida podem ser determinadas por essas experiências, né? Então, quer dizer, você tem aqui um campo de estudos legítimo do ponto de vista científico, pelo simples fato de que essas experiências são muito comuns na população em geral, e influenciam o comportamento, decisões de vida das pessoas e assim por diante. Então, dizer que isso é uma pseudociência já começou um erro aqui, porque, obviamente, é um objeto de estudo legítimo. Experiências são estudadas pela psicologia, de um modo geral, né? Pelas ciências humanas, estudam experiências humanas diversas, né? Por que nós não estudaríamos experiências não ordinárias, né? Nós estamos estudando a experiência. Se essa experiência traz, vamos dizer assim, no sentido subjacente, né? Traz, de algum modo, ou evidencia processos anômalos, né? Então, se por trás de uma experiência telepática, de fato existe algo como telepatia, não é só um viés cognitivo, uma fantasia, magical thinking, né, como o pessoal diz, um pensamento mágico, coisa assim, isso é uma questão, vamos dizer assim, posterior. Mas no primeiro momento, o fato de se estudar essas experiências cientificamente não é algo impossível. Pelo contrário, tem vários estudos mostrando que isso não só é possível, usando, por exemplo, de pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa, estudando os relatos das pessoas, compreendendo fenomenologicamente, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas só esses dados aqui iniciais já mostram que é importante estudar, né, pelo impacto que essas vivências têm, pelas implicações em diferentes âmbitos da vida humana. Mas como eu dizia, né, o termo anômalo ele parece incongruente com o fato delas serem tão prevalentes, e acho que é importante salientar isso na definição do Cardenha, do Lin e do Krippner, né, que elas são anômalas em relação à ciência convencional ocidental e a explicações geralmente aceitas da realidade, muito dentro desse mesmo contexto cultural, né? Então, talvez num contexto indígena, por exemplo, a interpretação seria completamente outra, né?
Então, a gente precisa entender que esses termos, experiências anômalas, não ordinárias, eles são precários, né? Eles são precários, eles são limitadores em vários aspectos, mas são os termos que nós temos, vamos dizer assim, né? A gente trabalha com esses termos porque eles são muito comuns na literatura, são alternativas a outras definições que também se apresentaram problemáticas ao longo da história. Muito da história da pesquisa sobre essas experiências viu mudanças terminológicas em função da tentativa de adquirir maior aceitação acadêmica, maior aceitação científica, né? Então, primeiro eram chamadas de psychic experiences, né? Experiências psíquicas. William Crookes usava esse termo, outros utilizaram. O Crookes acreditava na existência de uma nova força na natureza, né? Psychic force, né? Uma força psíquica. Vai discutir isso em relação ao Daniel Douglas Home, a outros casos que ele investigou, enfim. Então, inicialmente era um termo que não tinha uma conotação pejorativa, né? Era mais uma forma de tentar entender como seria possível um processo mental ter algum tipo de influência no mundo diretamente, né? Na matéria ou coisa assim. Por isso essa ideia de uma força psíquica, alguma coisa que vem da mente ou está ligada ao funcionamento da mente, enfim. Que vai atravessar outros termos parecidos ao longo da história do campo, né? O próprio termo parapsicologia reflete um pouco disso, né? Dessa ideia de uma parapsicologia, alguma coisa que, vamos dizer assim, vai um pouco além, mas toma como base a psicologia, enfim. Então, tem todas essas discussões. Recentemente, até aquele famoso pesquisador, o Jim Radin, né? Lá do IONS, né? Do Institute of Noetic Sciences, chegou a sugerir isso internamente na parapsicologia. Quem é membro da Parapsychological Association deve ter acompanhado essas discussões no Mindfield, né? Ele chegou a sugerir o termo psicofísica para a área, né? Porque a gente sabe que já teve outros usos, né? Esse termo, enfim. Então a gente sabe que há muitos termos possíveis, né? Psicobiofísicas, né? Como um dos termos, enfim. Então a gente pode pensar várias terminologias, mas a minha impressão é que o problema não está na terminologia, o problema está na resistência e no preconceito com esse campo. Em algum momento, a partir do momento que descobrirem que a partir de um termo novo que se está estudando é a mesma coisa que sempre se estudou, de novo vai ter preconceito em relação a isso. Então, aquilo que parecia ser um termo bonito no início, né, experiências psíquicas, por exemplo, passou a ser um termo pejorativo. Hoje, quando você olha, por exemplo, se você jogar na internet num site norte-americano, europeu, alguma coisa assim, você vê o termo psychic, você vai ver um monte de coisa que tem a ver com ficção científica, que tem a ver com concepções até pejorativas do trabalho de alguns psíquicos, né? Então aquelas coisas, você vai ver séries de TV, Psychic Detectives, né? Não sei o quê, detetives psíquicos. Então ficou um termo que ele acabou adquirindo uma conotação popularesca, né? Que afasta as pessoas um pouco da temática, né? Mas no início não era assim. A mesma coisa quando se usava para a psicologia, quando o Ryan trouxe o termo, né? O outro extrasensory perception, a mesma coisa, né? Parecer, nossa, percepção essa sensorial, tal, tal, tal. Hoje em dia você fala isso, as pessoas vão dizer, isso é pseudociência, isso é bobagem, né? Como a Pasternak e o Orsi lá falam, é tudo bobagem, enfim. Então, eu sinto que não há uma terminologia ideal. Toda terminologia que for proposta, ela vai acabar em algum momento sendo criticada. Isso ainda não aconteceu com o termo experiências anômalas e não ordinárias, por algumas razões que eu vou conversar daqui a pouco. Em parte, esse termo, apesar dos problemas dele, ele tem alguma base, se a gente for pensar o trabalho do Thomas Kuhn, né? Quando o Thomas Kuhn fazia essa análise, né,
de como certas evidências que ele vai então definir como anomalias científicas, né, evidências que tendem a contrariar um paradigma estabelecido dentro de uma área científica num determinado momento histórico, né? Se realmente por trás dessas experiências existem os processos anômalos que são alegados, então realmente elas são anomalias científicas, né? Nesse sentido, e aí de novo tomando a concepção do Cardenha, do Lin e do Krippner, como algo que foge da concepção da ciência convencional ocidental. Então, nesse sentido, eu acho que o termo ainda tem a sua relevância, ao menos para salientar esse caráter fronteiriço dessas experiências, enfim. Mas é um termo que dificilmente as pessoas no cotidiano utilizariam para falar das suas experiências com facilidade. Eu até já vi algumas pessoas que são médiums, por exemplo, usando o termo experiências anômalas, mas não me parece que seja uma coisa muito difundida. Agora, a gente tem outros termos, né? Alguns vão preferir excepcional. Aquela pesquisadora Rhea White, né, criou aquele termo experiências humanas excepcionais, né? Tem, aliás, uma classificação muito interessante que foi feita, tem um site na internet que é possível ver o trabalho dela, né? Se não me engano, era esse o nome dela. E você tem uma classificação, uma lista de vários tipos de experiências excepcionais. Então, ela usava muito esse termo, experiências excepcionais. Mas, de novo, para algumas pessoas talvez sejam excepcionais, mas para outras não são excepcionais, né? Para algumas culturas, por exemplo. Então, não é um termo ainda muito preciso, vamos dizer assim. E veja que são sempre termos, perdão, são sempre termos que destacam mais o fato dessas experiências saírem de uma certa curva, né, delas serem marginais em relação a certas concepções estabelecidas, não são definições positivas, né? O que são realmente essas experiências? Não é uma definição positiva disso. Ela mais destaca o fato de que elas se desviam, né? São anômalas, ou não ordinárias, ou excepcionais. Quer dizer, você não está definindo realmente nada com isso, né? Vamos dizer assim. Num artigo recente, inclusive, que eu participei, a gente inclusive sugeriu talvez a possibilidade de não usar esses termos e simplesmente se referir às experiências tais como elas são. Então, experiência fora do corpo, experiência de quase morte, experiência de mediunidade, e pronto. Que não resolve totalmente o problema, ainda haveria discussões, mas pelo menos você evita essas categorias guarda-chuva que são problemáticas na tentativa de unir essas várias vivências, que às vezes podem ser vivências muito diferentes entre si, podem eventualmente até ter correlatos psicológicos, demográficos diferentes, enfim, até relações diferentes entre si, né? Então, esses são dilemas aí, mas são vários os termos existentes. Muitos autores também definem como experiências espirituais, experiências religiosas. O próprio William James, quando escreveu As Variedades da Experiência Religiosa, vai incluir no livro dele vários exemplos de experiências de psychic experiences, como se chamava na época, né? Ou experiências supernormais, como era um termo que o Myers gostava de usar, né? Eu gosto muito desse termo do Myers, supernormal, né? É interessante isso, porque realmente elas são supernormais, né? Num certo sentido. Então acho interessante esse termo, mas caiu num certo desuso, né? Foi usado um pouco naquele período inicial ali da Psychical Research. Recentemente até acho que o Dean Radin publicou um livro com esse título também. Alguns autores chamam de experiências espirituais religiosas, mas o problema com isso é que você também tem ateus e indivíduos não religiosos que relatam essas experiências, né? Tem muitos ateus, pessoas que passam por experiências fora do corpo e têm explicações não religiosas ou não espirituais, nesse sentido transcendente, né, para essas experiências. Então, alguns autores vão criticar, mas há quem use na literatura dessa forma. Então, só para dar um pouco uma ideia
da diversidade desse campo, né? A gente sabe aqui, essa figura ilustra bem as várias inter-relações que existem, né? Entre áreas de estudo dessas experiências e as terminologias utilizadas, né? Então, você tem conceitos que vêm mais da psiquiatria, mas que remetem a experiências não ordinárias, né? Então, dissociação, dissolução do ego, que é uma coisa que às vezes está muito vinculada a experiências místicas, mas é descrito às vezes na literatura psiquiátrica, psicológica dessa forma, alucinações, né? Que alguns vão criticar, o Ian Stevenson criticava, por exemplo, o termo alucinações e tal, mas muito disso entra em coisas que também são do campo da parapsicologia e da psicologia anomalística, enfim. Sintomas motores diversos, né? A gente sabe como na mediunidade, no transe, né? Você tem alguns sintomas motores que vão ser entendidos de um modo particular na psiquiatria, na psicologia. Às vezes se usa o termo esquizotipia, né? Então é uma coisa que não é psicose, não é esquizofrenia, mas tem características ou traços, né, daquilo. Enfim, então tem essa discussão nessa literatura desses fenômenos fronteiriços, vamos dizer assim. Não é patologia, mas também não é uma pessoa que não tem essas experiências, né? Então fica num certo limiar, e aí os autores usam às vezes esse termo esquizotipia, dissociação não patológica, para falar desse tipo de experiências, enfim. Mas muito disso bate com coisas que são estudadas pela parapsicologia, pela psicologia anomalística, pela ciência da religião, pela psicologia da religião, né? Então, sonhos lúcidos, experiências místicas, experiências fora do corpo, e uma série de outras experiências, né? Vidas passadas, curas anômalas e assim por diante. Então, na verdade, existe uma complexa intersecção entre esses campos, né? Experiências psi, aqui, ó, psi-related. Existe uma complexa inter-relação entre essas terminologias e as áreas que as estudam, o que novamente salienta o caráter interdisciplinar desse campo, né? E a importância também da contribuição dessas várias áreas. Quando a gente vai investigar, bom, já vimos então que a estudar experiências anômalas, não ordinárias, enfim, é possível cientificamente usando de metodologias diversas, surveys, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, enfim, pesquisa experimental, né, já há diversos exemplos disso na literatura, então é possível fazer ciência estudando essas experiências. Agora, há duas abordagens possíveis, né? Vamos dizer assim, uma abordagem mais fenomenológica e uma abordagem mais ontológica, que podem conversar entre si, mas são até certo ponto separadas quando a gente olha a literatura, né? A abordagem fenomenológica, ela vai se concentrar mais nas características das experiências, né? Levantar um pouco os seus principais elementos, entender o propósito e sentido atribuído pelos experienciadores, né, pelas pessoas que passam por essas experiências, qual o sentido para essas pessoas, e vai investigar diferenças individuais, por exemplo, será que pessoas que relatam com mais frequência ou mais intensidade essas vivências vão ter diferenças em relação, por exemplo, a características cognitivas ou de personalidade em relação a pessoas que não relatam com menos frequência? Então, são estudos que vão mais assim tangenciar a experiência, não vão entrar muito na discussão sobre se essas experiências são verídicas, se realmente existiriam processos anômalos, não ordinários, por trás dessas experiências, né? No sentido lá das anomalias científicas do Thomas Kuhn. Então vão ficar mais nesse campo aqui do que é possível para a psicologia, para ciências sociais. E essa parte mais fenomenológica, ela já está bem estabelecida, né, nas pesquisas acadêmicas. Então você tem vários institutos de pesquisa em diferentes países dedicados a estudos desse tipo, né? Alguns mais focados nas ciências humanas, sociais, outros mais para psicologia experimental e coisas do tipo,
mas essa é uma área já bem estabelecida academicamente de estudo dessas experiências. O grande dilema é a questão ontológica. Esse aqui é o aspecto mais controverso, né? Que aí é a busca das causas ou origens das experiências, né? Mas eu diria que a controvérsia nem é só em relação a buscar as causas ou origens dessas experiências, porque em geral, quando você diz que a causa é fraude, ou que a causa é um viés cognitivo, ou que a causa é um pensamento mágico, ou fantasia, ou coisa do tipo, falhas de memória, erros de percepção e coisas assim, isso é muito bem aceito, né, por muitos psicólogos, por muitos cientistas mais cognitivistas, né? Isso é bem aceito. Então, eles já fazem pesquisa ontológica. Essa que é a verdade. Só que quando ela não corrobora a existência de processos anômalos, ela é bem aceita. Quando ela corrobora a possibilidade de existir algo mais, aí é que surge o problema. Então, na verdade, o estudo ontológico dessas experiências não é pseudocientífico, porque ele já é feito, inclusive por cientistas do campo mais mainstream, né? Quando você tem, por exemplo, Christopher French, Richard Wiseman e outros, né, alegando que essas experiências podem decorrer de vieses cognitivos e coisas assim, eles já estão fazendo afirmações ontológicas. Eles já não estão mais só no plano fenomenológico. Porque quando eu tento explicar essas experiências a partir dessas explicações normais, eu já estou estudando as causas ou origens possíveis dessas experiências. Só que a grande questão é que os parapsicólogos sempre fizeram isso. Isso não é uma coisa alienígena, né, para a parapsicologia, vamos dizer assim, não é uma coisa diferente daquilo. Existe essa crença, que é uma crença que a Pasternak e o Orsi expressam no livro deles, de que todos os parapsicólogos pensam do mesmo jeito. Isso é uma concepção completamente equivocada, né? Quer dizer, você tem um campo, na verdade, heterogêneo. Então, por exemplo, eu estou lá na PA, né, na presidência da PA. A gente tem no board de diretores da PA alguns autores, como James Horan, por exemplo, que claramente tem uma visão mais cética em relação a esses fenômenos, né? Ele conduz pesquisas que estão muito mais na esteira ou da linha fenomenológica ou da linha ontológica, trazendo mais para explicações normais, psicológicas e coisas do tipo, né? Então, e ele está lá, ele é membro do board de diretores da PA, né? E contribui para as discussões, etc. e tal. Então, é, é, essa ideia de que a área da parapsicologia ela só é constituída por aqueles que defendem a existência do fenômeno ou que defendem determinadas concepções a respeito dos fenômenos, ela é equivocada, né? A área, na verdade, é heterogênea. Existem muitas disputas internas dentro do campo. Existe até uma coisa que algumas pessoas não conseguem entender muito bem, mas que é uma coisa muito mais comum na área do que a gente pensa, de uma parapsicologia materialista, né? Porque às vezes se tem essa concepção de que, porque é parapsicólogo, necessariamente ele vai partir da ideia de um dualismo, né? Ou da existência de um aspecto espiritual no ser humano, ou qualquer coisa assim, né? E na verdade você tem parapsicólogos como Edwin May, o próprio Stephen Browdy, que muito discutiu casos de mediunidade e outras coisas, mas tem uma concepção bastante naturalista, recorre a concepções da psicanálise, a concepções né, da ciência mais mainstream para explicar esses fenômenos, vamos dizer assim, não convencionais, né? Então você tem o Dick Bierman também vai um pouco numa direção mais que a gente pode chamar de materialista nesse sentido, materialista no sentido assim de que não está discutindo essa coisa de uma realidade transcendente, espiritual ou metafísica, ou sugerindo essa possibilidade, por exemplo, de vida após a morte, coisas do tipo. Está pensando psi como uma habilidade humana, está pensando psi como algo que está submetido à evolução biológica, por exemplo, né? Então existem interpretações evolucionistas de psi e tudo mais.
que vão muito na esteira da ciência mainstream. Então, na verdade, essa discussão ontológica, ela já ocorre, né? Agora, o problema é que quando ela tende a defender a existência do fenômeno, aí é que surgem os problemas. Mas estudar se o fenômeno existe ou não é legítimo cientificamente, desde que você consiga pensar um experimento, pensar meios de testar hipóteses cientificamente, usando de metodologia científica, de estatística ou de outros meios de verificação científica, é legítimo. Não há. Então, eu acho que há uma confusão. A confusão que existe é entre a demonstração do fenômeno e a possibilidade de pesquisa do fenômeno. A possibilidade de pesquisa científica existe, então é uma área científica. Se por daí em diante você tem processos anômalos, é uma outra questão. O que a gente está estudando são experiências e as causas, os fatores que interferem nessas experiências. Isso é legítimo cientificamente, né? Então, não há problema nenhum nisso. E você tem uma história longa de esforços nessa direção que recorreram em vários momentos à metodologia científica. Então, você tem, desde o início da Psychical Research, lá em 1882, com grandes expoentes, né? William James, com Myers, inclusive alguns autores da psicologia, alguns pioneiros da psicologia fizeram parte, o próprio Jung, né? Na verdade, a história da psicologia e da pesquisa psíquica se confundia no início, né? Você tinha, por exemplo, o Theodore Flournoy, que foi um dos pais da psicologia na Suíça, né? Foi um dos pioneiros da psicologia da religião, que hoje é uma área super aceita. Existe uma divisão da psicologia da religião e da espiritualidade na American Psychological Association, que é a divisão 36 da APA, né? E lá se discutem, às vezes, até temas que a gente diria que são mais teológicos, em alguns casos, do que propriamente científicos, e não tem a resistência que a parapsicologia tem, que é muito engraçado isso, né? É muito engraçado. Recentemente, inclusive, alguns autores da área da psicologia da religião, como Thomas Plant e outros, publicaram livros e artigos falando sobre, inclusive, vida após a morte, tal, mas ninguém fica criando muito problema com isso. Por quê? Porque o problema é a parapsicologia, né? Quer dizer, encasquetaram com a parapsicologia. Mas essas discussões ontológicas, elas acontecem por aí, né? Você tem antropólogos se interessando por esse tipo de coisa, você tem outros cientistas também interessados nisso, né? Recentemente, inclusive, tem havido alguns autores têm sugerido a ideia de que talvez não faça tanto sentido você ter a parapsicologia como um campo único. Talvez fizesse mais sentido você ter em cada disciplina científica uma sub-área, vamos dizer assim, dedicada a estudar os seus fenômenos fronteiriços, os seus fenômenos, as suas anomalias científicas. Então, teria uma área na biologia, teria uma área na psicologia, e assim por diante, né? Que eu acho que é uma ideia, em alguma medida, interessante, que cada ciência faça um esforço no sentido de entender o que é controverso, né, dentro da sua própria área, mas ao mesmo tempo a gente também lembra de como esses fenômenos são complexos, né, e necessitam em alguma medida de uma colaboração entre essas diferentes áreas, o que ainda para mim legitima em alguma medida a existência de um campo para isso, né, de um campo comum que congregue essas várias coisas, que não é uma discussão muito diferente do que acontece na ciência da religião, né, ou nas ciências das religiões, enfim, que tem vários nomes também. Alguns autores vão defender que não é uma área que deveria se dividir em várias subdisciplinas, deveria ser um campo autônomo, diferente da psicologia da religião, diferente da sociologia da religião, diferente da geografia, da antropologia da religião, enfim. Seria um campo onde esses vários olhares vão convergir, onde vai haver um caminho comum. Talvez a parapsicologia seja um pouco isso, né? A gente vai falar daqui a pouco das possíveis distinções com a psicologia anomalística, que é uma outra discussão grande também.
Mas só então retomando essa história, né, você vai ter ali no final do século XIX a criação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, né, que até hoje é ativa, tem contribuições importantes, né, para o campo, enfim, tem uma enciclopédia, que é a Enciclopédia Psique, é uma grande referência online para estudos nessa área, enfim. Depois, em 1934, o Joseph Banks Rhine vai fundar, vai trazer o termo, vai publicar o livro Extrasensory Perception, né? Em 57, há a criação da Parapsychological Association. Tempos depois, ela é afiliada, né, a AAAS, como a gente chama, né, a Associação Americana para o Desenvolvimento da Ciência, né, e até hoje continua vinculada a AAAS, né. Então, houve uma série de desenvolvimentos aqui na época do Rhine, focando mais na pesquisa laboratorial, experimental, embora já existissem alguns esforços nesse sentido antes, mas ele vai sistematizar, e isso também sofreu muita discussão, muita controvérsia. Na década de 60, surge o campo da psicologia transpessoal, do qual participaram muitos parapsicólogos, o próprio Stanley, né? Krippner participou também, de certa forma, da condução dessa área, junto com outros, né? Uma área que foi fundada por Abraham Maslow, Anthony Suttish, Stanislav Grof, que também tinham um certo interesse nas experiências parapsicológicas, né? E defendem a criação dessa quarta força na psicologia. Aqui a psicologia transpessoal, que também continua ativa, você tem várias associações, etc., na British Psychological Society, né, eles têm uma divisão de psicologia transpessoal, né. Na American Psychological Association não existe essa divisão, mas existe um subgrupo dentro da divisão de psicologia humanística, né, psicologia humanista, que trata da psicologia transpessoal. Então, é uma área também, você tem revistas, né, o Journal of Transpersonal Psychology, o International Journal of Transpersonal Studies, né, alguns autores vão falar de uma área mais ampla dos estudos transpessoais, que não se limita só à psicologia, tem toda essa discussão, mas aqui já muito mais numa ênfase mais terapêutica, né, então aplicações para a prática clínica, pensando mais na transformação humana, né, no potencial humano, é uma abordagem que surge na época do movimento do potencial humano, da contracultura, coisas desse tipo, no interesse grande que havia naquele momento nos psicodélicos. Eu diria que muito desse interesse que se tem hoje, né, em mindfulness, meditação, estados alterados de consciência e tudo mais, psicodélicos, está crescendo muito hoje a pesquisa sobre experiências psicodélicas e tal, tudo isso foi iniciado em grande medida pelos psicólogos transpessoais, né? Eles não são, vamos dizer assim, reconhecidos por isso, né? Não há esse reconhecimento, foi tomando outros caminhos. A mindfulness, por exemplo, terapia baseada em mindfulness, seguiu um caminho muito mais da psicologia cognitiva, né? Se vinculando aí com terapia cognitiva e tal, mas o fato é que o próprio Kabat-Zinn, né, enfim, um grande iniciador dessa abordagem, já reconheceu a influência que o budismo teve em tudo isso, né, a própria ideia dele inicial de uma visão espiritual mesmo, guiando esse processo. Então, numa linha não muito diferente do que muitos psicólogos transpessoais estudavam na época, né, que foram pioneiros em muitos desses estudos sobre meditação. Jalmir mencionava o estudo que eu participei sobre os efeitos adversos da meditação. Já tinha gente nessa área publicando sobre esse tipo de coisa, sobre experiências não ordinárias em meditação, que depois os parapsicólogos vão explorar também experimentalmente o efeito da meditação em psi, coisas do tipo. Então, na verdade, esse período aqui da década de 70, 60, 70, foi um período próspero para a parapsicologia e para áreas afins, né? Onde muita pesquisa se desenvolveu. Foi nesse período que o Stanley desenvolveu as pesquisas no Maimonides, né, Laboratory,
sobre os sonhos, telepatia em sonhos, né? Foi nessa época que começaram aquelas pesquisas do Stargate, né? Para visão remota. Então foi um período assim áureo, né? Da parapsicologia, onde muitos avanços importantes se desenvolveram na área. Só que aí veio a década de 80, né? Onde muita coisa começou a mudar. Sobretudo com o esforço de alguns psicólogos, como os New Jones, né? Quando vão publicar esse livro, Anomalistic Psychology, né? Um estudo do pensamento mágico. Então, os New Jones, perdão, vão defender essa ideia de se criar uma outra área, que não é a parapsicologia, que não é psicologia transpessoal, nem nada disso, uma outra área que eles vão apelidar, vão chamar de psicologia anomalística, que, na verdade, teria um foco mais propriamente psicológico, buscando as causas psicológicas, variáveis psicológicas envolvidas nessas experiências, né? Enfim, na verdade, eles tinham um posicionamento mais cético, vamos dizer assim, né? Então, não haveria evidência suficiente para muitas dessas alegações, então, mas elas são importantes para se estudar a cognição humana, para se estudar pensamento mágico e coisas desse tipo. E muitos autores foram nessa mesma esteira, né? O Christopher French, na Universidade de Goldsmiths, em Londres, né? Eu tive a oportunidade de visitar o professor French quando fiz meu estágio de pós-doutorado na Inglaterra, e o professor Christopher French, desenvolve lá esse trabalho, né, ainda dentro dessa linhagem da psicologia anomalística, publicou livros sobre isso, enfim, né. Então eles vão usar esse termo experiências anômalas, né, fenômenos anômalos, e outros autores, o Graham Reed, também publicou sobre isso. Curiosamente, os parapsicólogos vão aproveitar dessa esteira, né, dos termos desenvolvidos pelos psicólogos anomalísticos, para falar dos seus próprios, para usar essa terminologia dentro da sua própria área. Então, aí começam a usar, ao invés de experiência extrasensorial, que também sempre foi um termo meio criticado, porque será que ela é extrasensorial? Será que não é sensorial, mas um outro tipo de sentido? Sempre houve essa discussão. Alguns vão preferir, por exemplo, o termo cognição anômala, né? Anomalous cognition. O próprio Cardenha, né, recentemente criou uma nova revista que ele chamou de Journal of Anomalous Experience and Cognition, né? Então, tem essa tendência, eles roubaram, vamos dizer assim, um pouco essa terminologia da psicologia anomalística, e o interessante das variedades da experiência anômala, desse livro, que já está na sua segunda edição, é que eles discutem tanto os aspectos mais psicológicos, sociológicos e tal, fenomenológicos, como também entram na ontologia. Isso é interessante. Então, eles têm dedicam parte dos capítulos para isso. Então, eu achei isso relevante, né? Então, uma abordagem, vamos dizer assim, mais saudável, eu acredito, do que essa dos Usni Jones. Tem um artigo, por exemplo, do Leonard Zusne, em que ele faz duras críticas à parapsicologia e muitas delas equivocadas, enfim. Então ele tinha essa ideia de criar um outro campo, a psicologia anomalística, que se opusesse à parapsicologia, muito na esteira, naquele período ali do surgimento do Psychop, né, de esforços ali do James Randi e outros céticos, né, no sentido de desbancar a parapsicologia. Então veio nessa esteira aqui essa área, continua um pouco essa controvérsia até hoje. Qual que é a minha concepção sobre a psicologia anomalística, né? Dados os vários entrelaçamentos entre o trabalho dos psicólogos anomalísticos e dos parapsicólogos, eu não veria essas duas áreas como distintas. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Essa é que é a verdade. Porque quando você vê, por exemplo, tem um livro que foi publicado, tinha lá o David Luke, claramente foi presidente da Parapsychological Association, claramente tem uma perspectiva mais pró-psi,
né? Você tinha lá a Christine Simmons Moore, que é a mesma coisa, mas tinha lá também o Christopher French participando desse livro sobre Anomalous Experiences. Então, assim, tem esse livro do Cardenha, do Stephen J. Lin e do Krippner. Então, na verdade, esse campo ele virou a mesma coisa. Ele acabou aquilo que era a ideia do Leonard Susskind, né, de criar uma área à parte, não deu certo. O Christopher French, quando eu visitei na Universidade de Goldsmiths, em Londres, ele é um cara, só tem ele lá, não tem mais ninguém. Ele mesmo, inclusive, se definiu como One Man Band, né? Quer dizer, um homem de uma banda de um homem só, né? Quer dizer, imagina uma banda, só tem um músico, né? Então, assim, ele está sozinho lá, ele teve uns alunos, algumas pessoas que ele orientou, mas a verdade seja dita, não vingou essa ideia da psicologia anomalística do jeito que se esperava. O Cardenha, o laboratório dele na Suécia, na Universidade de Lund, tem lá o nome Anomalous Experience, mas o Cardenha foi presidente também da PA, teve envolvimento, tem um profundo envolvimento com a área. Então, assim, caiu por terra essa distinção. Você tem vários céticos hoje em relação à psique que são membros de organizações científicas de parapsicologia, a Parapsychological Association, a Society for Scientific Exploration, a Society for Psychical Research, né? Então, institucionalmente, a psicologia anomalística não caminhou. Então, essa ideia de que, bom, a gente talvez não precise da parapsicologia, vamos jogar fora a parapsicologia e ficar com a psicologia anomalística, que é um termo menos pejorativo, menos controverso. A gente vai buscar sempre as explicações mais convencionais e normais, dar preferência a elas e coisas do tipo e tal. Mas isso não vingou, não deu muito certo. Parte da terminologia sobreviveu, passou a ser utilizada pelos parapsicólogos, né, nas suas pesquisas, é, mas, na verdade, institucionalmente, você não tem hoje uma grande instituição, associação de psicologia anomalística que faça frente às instituições de parapsicologia muito mais organizadas, muito mais estabelecidas já há muitas décadas, né? Então, acabou não caminhando isso. A gente tem na USP, por exemplo, o Interpsi, aqui no Brasil, né? Que vai muito mais nessa linha da psicologia anomalística. Mas, na verdade, o Interpsi, também a história do Interpsi, o Wellington, Fátima, também se confundem com a história da parapsicologia, historicamente, enfim, né? Então, assim, e tem muito mais coisas ali, além da psicologia anomalística, psicologia da religião, psicologia da mágica. Então, na verdade, assim, institucionalmente, não vingou essa coisa da psicologia anomalística, né? E a verdade seja dita, a parapsicologia já fazia muito desse tipo de pesquisa que os psicólogos anomalísticos propuseram, né? Assim, já era feito isso. Então, o que a gente vê, por exemplo, hoje, muitos psicólogos estudando crenças paranormais, experiências paranormais, usando da psicologia, isso já era feito na década de 70, na década de 80 e antes ainda, né? No início da Psychical Research, isso já era feito, já se estudava dissociação, já se estudavam outras explicações convencionais, fraudes e coisas do tipo. Então, nunca a parapsicologia esteve separada da psicologia anomalística, né? Na verdade, eu diria até que a psicologia anomalística poderia ser considerada quase uma sub-área, um ramo, né, em alguma medida, né? Bom, eu não vou me estender aqui muito, né? Inclusive considerando que nós estamos aí no IPPP, talvez para quem não é da área isso fosse mais interessante, mas não dá para a gente resumir aqui todas as evidências, todos os achados ao longo da história a respeito desses fenômenos, né? Quer dizer, são muitos estudos, são muitas pesquisas. Talvez a revisão mais importante nos últimos tempos tenha sido essa, né, do Cardenha, publicada na revista American Psychologist, em que ele apresenta para os cientistas mais mainstream a evidência experimental para os fenômenos parapsicológicos, né? E aí ele já traz isso, que é um achado que para nós da área isso já é uma coisa conhecida, mas enfim, é importante sempre mencionar isso, né? De que a evidência
oferecem um suporte aí cumulativo, né, para a realidade de psi, que não pode ser explicada, né, de uma forma muito simples ou fácil, simplesmente como resultado da qualidade baixa dos estudos, ou fraude, ou relato seletivo, incompetência experimental ou analítica, ou outras críticas frequentes, né? A evidência para a psi é comparável àquela para fenômenos estabelecidos na psicologia e outras disciplinas, apesar de que não há um consenso sobre como compreendê-las, né, do ponto de vista teórico. O artigo conclui com recomendações para o progresso no campo, né, progresso futuro, incluindo o uso de repositórios de projetos e dados, né, muito na linha do que hoje em dia se fala de pré-registro, né, open science, coisas desse tipo, conduzir estudos multidisciplinar, um paradigma multidisciplinar com bastante poder aqui estatístico, né, desenvolver medidas não conscientes de psi, né, porque existe muito essa discussão na literatura de que talvez esses fenômenos ocorram de uma forma muitas vezes inconsciente, então como medir isso, né, e criar teorias que sejam falseáveis, né, analisando as características de sessões, experimentos que foram bem-sucedidos, né, e participantes também que mostraram resultados mais bem-sucedidos, melhorar a validade ecológica dos estudos, que esse é um grande dilema, né? Estudos às vezes muito que causam tédio às vezes nos participantes, né? Muito se discutia isso com as cartas Zener no passado e outros métodos muito boring, né? Muito cansativos às vezes. E como é que a gente pode aproximar esses experimentos daquilo que se vivencia em termos de psi no cotidiano, né? Então esse é um grande desafio. E testar como aumentar o tamanho do efeito, né, porque a gente sabe que muitas vezes se identifica o efeito, do ponto de vista significativo, mas é um efeito muito pequeno, né, o tamanho de efeito muito pequeno. Então, quais as implicações dele do ponto de vista prático, né, e qual a conexão com as experiências que as pessoas têm no dia a dia, que às vezes são muito mais intensas do que aqueles achados identificados no laboratório. E recrutar mais pesquisadores, ao menos abertos à possibilidade de psi, porque aqui ele está considerando o efeito do experimentador, e situar os fenômenos psi em domínios mais amplos, como o estudo da consciência, né? Tem crescido muito a área de pesquisa sobre a consciência, né? A natureza da consciência. Talvez o estudo de psi possa contribuir para isso. Contribuições da área de estudo científico das experiências não ordinárias para a ciência, né? Bom, a gente já falou de como essas experiências são aspectos, formam uma dimensão central, né, da vida humana, para as religiões, cultura, comportamento das pessoas, falei da tomada de decisão, saúde, consciência e assim por diante, né? A gente sabe que ao longo do tempo os parapsicólogos contribuíram muito para o desenvolvimento de vários métodos dentro da ciência, né? Então, randomização, né? Tem um artigo muito interessante do Ian Hacking mostrando como pesquisas sobre telepatia contribuíram para que a randomização se tornasse uma coisa mais comum em experimentos, né, dentro da psicologia, que não era uma coisa tão óbvia inicialmente. A gente está falando de final do século XIX, começo do século XX, de como as técnicas de cegamento, né, metodologia duplo cego, triplo cego e coisas do tipo, foram muito usadas pelos parapsicólogos para evitar afirmações de fraude, de sensory leakage, né, de quando algum tipo de escape, né, das informações por alguma via sensorial conhecida e etc. Então, houve muita evolução nesse sentido ao longo do tempo, né, nesse campo. Uso de meta-análises, que depois se tornou uma coisa comum, mas inicialmente começou a se usar muito na parapsicologia como uma forma de reunir as várias evidências e tentar encontrar algum elemento comum. Hoje tem muitas críticas também ao uso de meta-análises, né? Mas foi uma coisa também usada muito pelos parapsicólogos numa época em que talvez não fosse tão comum.
Já existem, inclusive, artigos mostrando que essa tendência hoje de pré-registro e open science, alguns parapsicólogos já usavam isso no passado, embora de uma forma embrionária. Tem um artigo interessante da Caroline Watt e do Richard Wiseman nessa direção. Importante lembrar que o Richard Wiseman é um cético, então, se ele reconhece isso, já é um meio caminho andado, né? Controles diversos contra a fraude, né? Eu acho que não tem um cientista mais cuidadoso com a fraude do que o parapsicólogo, né? Porque a gente sabe de muitos casos de fraude na psicologia, por exemplo, autores com diversas publicações super citados, e de repente se descobre, houve 2 casos recentes, né, de pesquisadores fraudando e coisas assim. Os parapsicólogos sempre foram muito cuidadosos, não só a fraude dos participantes, né, de tentar reduzir fraude, por exemplo, de médiums, de efeitos físicos e outros casos, né, muita discussão disso na literatura parapsicológica, mas também entre os pesquisadores, né, identificando problemas. Recentemente nós tivemos o caso do Alejandro Parra, né, que foi um caso muito triste, né, que se descobriu aí que o Alejandro, vocês devem ter tido informações sobre isso, né, que ele começou a descobriu-se que ele fraudava dados, inventava dados, fabricava dados, uma coisa muito séria, né, houve essas denúncias, né, inclusive em várias revistas, isso foi noticiado, artigos foram retratados, né, que ele havia publicado, inclusive um projeto que ele recebeu verba da Bial, da Fundação Bial, e aí no fim se descobriu que é, é, ele tinha aparentemente inventado os dados, publicou livro em cima disso, com plágios e coisa, uma coisa muito triste, né? Muito triste, considerando inclusive que ele foi presidente da PA e tudo mais. Só que essas coisas acontecem, né? Isso na ciência é uma coisa muito comum, muito mais comum do que nós gostaríamos de aceitar, né? Isso não é exclusivo da parapsicologia. Está longe de ser exclusivo. Se fosse só um problema da parapsicologia, seria muito bom, né? Se fosse só um problema do estudo das experiências não ordinárias, seria maravilhoso. O problema é que isso acontece com muito mais frequência do que a gente pensa, né? De autores que às vezes você não sabe nem o que fazer, porque às vezes tem pesquisas do pesquisador que são sérias e outras que ele inventou dados, aí você fica na dúvida se você aceita tudo que ele fez, ou aceita só uma parte. São dilemas que existem em vários campos. Na medicina, você tem muitos casos assim. Então, isso não é exclusivo da parapsicologia e não deveria, portanto, ser usado como uma arma contra a cientificidade da parapsicologia. Isso é um problema humano, não é um problema científico, né? A ciência é um empreendimento humano e os seres humanos erram, né? Então, isso não tem nada a ver com a cientificidade em si do campo. A própria pesquisa sobre essas experiências, fenômenos, também contribuiu para que se compreendessem mais sobre os vieses cognitivos, né? Então, muita pesquisa nessa área tentando evitar esses vieses gerou avanço na metodologia utilizada. E é um fato que a parapsicologia é uma área de pesquisa disruptiva, né? Que mexe com as estruturas de várias áreas científicas. E a gente sabe, recentemente foi publicado um artigo, se não me engano, foi na Nature, mostrando como a pesquisa disruptiva, aquela pesquisa que contesta, né, as bases aí estabelecidas da ciência, mainstream, como esse tipo de pesquisa tem sido muito pouco feita ultimamente. Então, os cientistas estão trabalhando muito com aquilo que já é estabelecido e pouco avançando no sentido de contestar o conhecimento aceito. E discutem lá várias questões, etc., mas acho que a parapsicologia é parte dessa resistência, no meu entendimento, né? Só que a gente ainda tem muitas limitações, muitos desafios, né? É importante também considerá-las. Então, primeiro tem o fato de que você tem uma variedade de alegações, né? Então, cada alegação paranormal, cada alegação que é feita, ela exigiria um procedimento metodológico muitas vezes distinto, né? Então, não é a mesma coisa você estudar
psi dentro de laboratório, e uma coisa é você estudar psi, outra coisa é você estudar crianças que alegam memórias de vidas passadas. Você não tem o mesmo nível de controle experimental, laboratorial, você vai ter de usar outros métodos, né? E aí, isso é ciência, não é? Tem sempre aquele dilema, né? Por exemplo, os estudos do Ian Stevenson, a gente pode considerar aquilo como evidência de fenômenos anômalos, ou aquilo é só uma coisa, como ele dizia, né, sugestiva da existência desses fenômenos, né? Então, dependendo da alegação, é difícil às vezes você usar método experimental e coisas do tipo. Por causa disso, a gente vai aceitar, vai rejeitar aquilo que foi feito, né? É sempre bom lembrar que, por exemplo, Charles Darwin desenvolveu as suas ideias sobre a origem das espécies a partir de mera observação naturalística, né? É claro que isso depois foi sendo corroborado por outros métodos, mas ele começa com observação. A mesma coisa o Stevenson ia lá, visitava a família, observava a criança, obtinha os relatos e assim por diante. São métodos etnográficos, são métodos observacionais, qualitativos, etc. Por mais que ele colocasse em tabelas, quantificasse em alguma medida, né? Então, assim, tem um dilema aí de como entender isso, né? Do ponto de vista metodológico, que vai atravessar visões de ciência diferentes também, né? Isso tem relação com essa questão da colaboração interdisciplinar, porque, por exemplo, se você pega um físico, ele tem uma noção do que é ciência diferente de uma pessoa das ciências humanas. Para ele, um resultado experimental, ele tem uma força que uma entrevista qualitativa não tem, né? Que o mero testemunho de uma pessoa não tem. Então, só que você vai estudar, por exemplo, um caso poltergeist, você vai estudar alguns fenômenos da história da parapsicologia, que você não tem muito como experimentar nesse nível que se esperaria, né? Quer dizer, você observa, você até consegue estabelecer alguns controles, né? Muitos dos controles que eram usados com médiums de efeitos físicos no passado eram surpreendentes, eram controles assim até, em alguns casos, poderiam até hoje, né? Ainda mais hoje em dia, né? Que se tem tanta sensibilidade para essas coisas, seriam até considerados antiéticos e tal. Eram extremamente rigorosos e coisas do tipo. Mas você não tinha uma possibilidade de eliminar por completo alguma fraude enfim, diferenciada e coisas assim. Então, o que é evidência? Qual a evidência suficiente para poder convencer a comunidade científica? Acho que esse é um dilema, né? E que passa por visões diferentes de ciência, passa por concepções diferentes de evidência científica. Então, é uma questão que envolve aspectos epistemológicos, de filosofia da ciência, não é uma decisão simples, né? Então, eu acho que são coisas que precisam ser discutidas. O velho problema do financiamento é uma área em que não se tem dinheiro. Eu cheguei a escutar, alguns tempos atrás, que a Bial ia reduzir investimento em parapsicologia, não sei em que medida isso aconteceu ou não, parece que eles continuam com as bolsas, né? É, Acho que agora, recentemente, o Luiz Portela saiu, né? Também do envolvimento que ele tinha lá. Houve alguma mudança lá, eu não sei bem em detalhes, não sei o quanto isso poderia afetar em alguma medida ou não o caminho lá da Fundação Bial nesse sentido. Nós tivemos recentemente algum financiamento do Robert Bigelow, né, para aquele prêmio grande sobre estudos de vida após a morte, coisas assim. Mas eu acho que alguns dos estudos que ganharam, alguns dos projetos que ganharam prêmio eram muito fracos, né? Assim, metodologicamente, o que é ruim para a área. Muito dinheiro foi despendido para discussões que, no fim, no meu entendimento, algumas delas não mereceriam, né? Mas, enfim, aí é o meu posicionamento. A gente sabe que a área também tem muitos estudos de baixa qualidade ou impacto, né? Então, tem muitos estudos bons, bem feitos, rigorosos. Os parapsicólogos contribuíram muito para o avanço da ciência, mas tem muita coisa que tem com amostras muito pequenas, com análises exploratórias, que às vezes
dão margem a que o pesquisador conclua coisas que, se ele fosse usar outras análises ou testes, poderia não ser bem assim, ou pesquisas de baixo impacto, ou seja, que não vão realmente levar o campo para uma aceitação acadêmica maior, né? Um grande problema que eu vejo de alguns parapsicólogos é que eles se contentaram em ficar ali entre eles e acho que se cansaram dessa coisa de ficar tentando convencer os outros cientistas e passaram a dialogar entre eles e ficou por isso mesmo, virou um pouco essa panela, vamos dizer assim, né? Então esse é um dilema que a gente enfrenta. Hoje, por exemplo, existe um esforço para que as pesquisas se usem análises confirmatórias, que se tenha pré-registro dos estudos, e alguns parapsicólogos contestam isso, às vezes por razões teóricas, vão dizer que quando há o pré-registro, isso pode afetar os resultados do experimento, porque tem o efeito do experimentador, das expectativas do experimentador, tem vários aspectos aí a se considerar. Então, é um dilema metodológico, né? Que, de novo, vai passar por essas questões de filosofia da ciência, epistemologia, que nós conversávamos há pouco. Existem disputas ideológicas internas ao campo, eu falava agora há pouco dessa coisa dos parapsicólogos mais materialistas, dos mais dualistas, né, dos que buscam explicações mais naturalísticas ou tentam relacionar com o conhecimento das outras ciências, e outros que estão pensando mais nessa dimensão metafísica. Essas disputas também ajudam a enfraquecer a área, porque vão criando cismas e divisões que, queira quer não, prejudicam, né, o campo. Tem muita briga na área por causa desse tipo de coisa. A percepção pública do campo é muito ruim, então usar o termo parapsicologia é o exemplo do livro da Pasternak e do Orsi, né? Quer dizer, usar o termo parapsicologia é pseudociência, é maluquice, é coisas do tipo, né? Então, existe uma percepção muito ruim quando não associa-se isso à ficção científica, de filmes e coisas do tipo. Então, isso atrapalha muito, né? Apesar do interesse, as pessoas têm muito interesse nesses temas, principalmente no Brasil, em alguns outros países. Então, o interesse existe das pessoas. Por outro lado, institucionalmente, existe o interesse nas experiências, mas a área em si é muito criticada, né? Aplicações inadequadas da terminologia, né? Então, eu acho que tem usos que são problemáticos, né? Alguns colegas que às vezes usam parapsicologia em contextos religiosos, e aí muitas vezes não tem uma preocupação com o aspecto científico necessariamente. A gente sabe que ainda não foi possível desenvolver uma aplicação prática da parapsicologia, né? Na prática clínica, por exemplo, mas muitos usam como se fosse possível essa aplicação, mas assim, ainda não se avançou na evidência, nas pesquisas, para se poder ter uma aplicação clínica em larga escala desse tipo de conhecimento, né? Tem alguma coisa no nível da informação, do aconselhamento, talvez, mas nenhuma aplicação terapêutica, uma abordagem terapêutica que você possa extrair da parapsicologia, tudo isso fica num campo muito especulativo, né? Então, isso pode também contribuir para que existam, digamos assim, aplicações precipitadas que vão, em alguma medida, prejudicar a aceitação do campo, né? E a aversão irracional ao campo e barreiras institucionais. Tem muita aversão no meio acadêmico, né? Então, irracional, muitas vezes, de gente que não faz ideia do que é o campo, das pesquisas, de tudo isso que a gente está conversando aqui, e vão criando barreiras institucionais para esse tipo de coisa, vão criando barreiras no sentido de reduzir verba para isso. O grande objetivo, na verdade, do livro da Natália Pasternak e do Carlos Orsi, no meu entendimento, não só em relação à parapsicologia, mas a outros campos que eles criticam ali, na verdade, na minha visão, a ideia é reduzir investimento nessas áreas, né? Eles fizeram aquele livro com uma ideia de reduzir o dinheiro, o financiamento que é direcionado para essas áreas. É aquela história de que a ciência não pode usar
dinheiro para investigar esse tipo de coisa, enfim. Então, no fundo, tem uma questão que não é só científico, epistemológica, nesse nível mais teórico, metodológico. É uma questão, muitas vezes, de disputa de verba e coisas assim, interesses políticos e outras coisas que vão atravessando esse caminho, né? Então, como essa é uma área que tem muita aversão, mesmo que as pessoas não entendam nada sobre isso, mas só o nome já as leva a pensar assim. E aí você inventa outros nomes, né, para tentar tornar o campo mais aceito. Mas na medida em que eles descobrem que você está falando da mesma coisa, o problema vai acabar voltando. Para concluir, né, os relatos de experiências anômalas não só estimularam a curiosidade, como mudaram profundamente as crenças e atitudes de várias pessoas, incluindo aumento da espiritualidade, conversão ou desconversão religiosa, perdão, e a mudança psicológica positiva. Estas experiências também podem ajudar as pessoas a lidar com o sofrimento e o luto, trazendo importantes implicações terapêuticas. As experiências anômalas às vezes sobrepõem a sintomas psicóticos. No entanto, os que vivenciam a experiência na população em geral relatam frequentemente menos sofrimento, prejuízo social e necessidade de cuidados quando comparados com pessoas com transtornos, né? Então é isso, eu quero agradecer mais uma vez muito o convite, né, a possibilidade de estar aqui com vocês e, enfim, fico à disposição dos seus comentários, das suas observações. Obrigado, Everton, pela boa microfonia, né? De algum canto. Alguém com o celular, talvez, aberto. Pela sua palestra, pela abrangência e profundidade, né? Uma palestra assim que ele deu uma abrangência, uma atualidade, né, das abordagens. Eu gostei bastante, né, do que foi colocado, né? E olha que a parte ainda da influência direta da mente, né, sobre a matéria, né, é um outro capítulo, né? Ainda é a parte, né? Então eu gostei bastante. O Ronaldo, ele se inscreveu aqui. Eu tenho uma colocação também, mas Ronaldo, ele quer fazer suas considerações. Ok, inicialmente, parabenizar o palestrante, o Dr. Maraldi, pela excelente apresentação, como já era de esperar, já conhecemos o seu trabalho, né? Eu tenho algumas colocações e, no final, uma indagação. Em relação ao termo desse campo do conhecimento que estuda esses fenômenos, aqui no Instituto, não precisa nem explicitar, mas nós utilizamos psicobiofísica. O próprio nome do Instituto, né, já carrega isso, porque abrange com isso os fenômenos de natureza psicapa, né, com física, e o psia, os fenômenos de natureza psigama. Né? No que concerne ao termo anomalia, anomalístico, o pessoal aqui sabe que eu não sou muito chegado a esse termo, mas é que me lembra da teoria da relatividade, porque a questão anomalística, o termo da anomalia, não é só apenas referente à parapsicologia. No campo da física, né, quando houve o desenvolvimento das teorias da relatividade de Einstein, que são duas, Einstein resolveu um problema anomalístico, a da anomalia do periélio de Mercúrio. Né? Mas é como o palestrante colocou, né? Trazendo Thomas Kuhn, no que se refere ao paradigma. É entendido como anomalístico algo que foge ao paradigma. O paradigma vigente era a física newtoniana. Né? E as equações, as leis da física newtoniana não explicavam aquele desvio de 53 segundos de arco, uma coisa mínima, mas havia esse desvio. Propôs, inclusive, a existência de um planeta, né, que trouxe até o nome Vulcano, antes de Mercúrio, entre Mercúrio e o Sol, que poderia explicar isso se tivesse determinada massa. Mas Einstein, com a proposta da teoria da relatividade, calculou que teria um desvio de 53 segundos de ar, ou seja, o cálculo teórico de Einstein estava batendo precisamente com o desvio observado e explicava aquela anomalia. Eu trouxe isso para dizer que o termo anomalia ele já foi utilizado em um campo assim tão rígido como foi o campo
da física, né? Aqui no Instituto a gente tem realizado alguns trabalhos teóricos, né, interessantes. O Instituto propôs a escala IPPP de caracterização da psicopicografia, que utiliza valores de uma escala para poder definir se um evento ele é uma psicopicografia ou não. Também aqui nós fizemos uma proposta, o Instituto fez uma proposta de um baralho alternativo ao baralho ESP, o Zener, né? Porque foi observado que a mente produz um desvio topológico da forma. E algumas figuras do baralho Zener, como por exemplo o quadrado, que é um anel quadrático, e o círculo, que é um anel circular, são topologicamente idênticos, eles têm um furo. Como a cruz e a estrela, elas são topologicamente idênticas. Então, a mente poderia transformar, né? Quem está emitindo vê uma cruz, quem capta dizer estrela, isso não seria um erro, né? Porque seria um desvio da forma, porque essas figuras topologicamente são idênticas. A onda é que é diferente. Então, na verdade, nós, em vez de 5 figuras Zener, nós temos 3 figuras Zener. O Instituto propôs uma modificação, preservar a estrela e o círculo, no lugar do quadrado, colocar o símbolo do infinito, o lema de Scatta, uma interrogação no lugar da cruz, e preservar a onda. E propôs-se que a utilização do baralho, chamado de baralho PPP, teria um índice de acerto maior do que a utilização do baralho Zener. Na Kramer, que para nós consideramos o maior parapsicólogo que já teve na Argentina, ele esteve aqui em Pernambuco, na ocasião, viu a proposta do Instituto, levou para a Argentina e fez o teste. Fez experimentos utilizando estatística, trabalho que foi publicado no Anuário Brasileiro de Parapsicologia, e ele constatou que havia um desvio significativo de um índice de acerto maior no baralho PPP em relação ao baralho Zener. Finalmente, a gente fecha aqui com uma colocação. Lido com diversas áreas, mas o meu campo predileto realmente é a transcomunicação instrumental. E essa questão de certos preconceitos eu observo dentro da própria parapsicologia, dentro de pesquisadores, inclusive pesquisadores de peso, né? O meu amigo Zangari, ele tem um certo preconceito em relação à transcomunicação instrumental. Por quê que isso acontece? Porque interpreta que a transcomunicação instrumental está propondo que seja a comunicação de espíritos. Não, a proposta do parapsicólogo não é essa. É que a mente é capaz de atuar sobre a aparelhagem eletrônica, somente se carregada de uma forte emoção, e impregnar com uma voz decorrente da ação da mente, e não de uma ação sobrenatural, etc. Ok? Mas a nossa pergunta é, em relação à transcomunicação instrumental, doutor, o senhor que está sempre em contato com as pesquisas, os trabalhos na Europa, nos Estados Unidos, tem percebido isso? Ou esse desvio de entendimento da transcomunicação? Como anda o estudo da transcomunicação na Europa e nos Estados Unidos? Se o doutor tem essa informação. Oi, Ronaldo, obrigado, viu, pelos comentários e pela pergunta. Eu achei muito interessantes as suas observações. Aliás, eu acho que esse material, por exemplo, do anuário, né, de parapsicologia e outras revistas, eu não sei, isso talvez até fosse importante ter alguma forma de disponibilizar isso mais amplamente para as pessoas, né? Não sei se isso está digitalizado. Acho que tem de haver, a gente tem de resgatar um pouco do que tem sido feito, né, dentro do campo no Brasil. Para muitas pessoas ainda, quando se pensa em parapsicologia, vem à cabeça Padre Quevedo e associações assim, né? Então, quem contribuiu para a área de outras formas, em outras frentes, eu acho que isso precisa ser resgatado. Em relação à sua pergunta da transcomunicação instrumental, eu acho que o campo ele continua ativo em alguma medida, porque eu, na verdade, entendo transcomunicação instrumental como uma coisa, como uma área mais ampla, na verdade, né?
toda tentativa de você usar de aparelhos, de tecnologia, para de alguma forma evidenciar esses fenômenos, poderia ser entendido em alguma medida como um exemplo dessa área, né? E você tem vários estudos mais recentes tentando isso. Eu citaria, por exemplo, e aí já numa tecnologia um pouco melhor, mais atual, contemporânea, né, que alguns estudos mais antigos, por exemplo, o trabalho do Gary Schwartz, mais recentemente, né, ele publicou alguns artigos na Explore, em que ele tenta, em que há essa coisa de evocar entidades, e aí pede para que essas entidades influenciem determinados equipamentos, ele tenta usar alguns equipamentos mais contemporâneos, uma tecnologia mais atualizada para avaliar isso, né? E então esse é um exemplo de estudos mais recentes nessa direção. Aparentemente com alguns achados interessantes, há críticas também, do ponto de vista metodológico. Um dos grandes problemas com a transcomunicação instrumental é em que medida o sinal que é obtido muitas vezes por esses equipamentos, enfim, e aqui eu falo como psicólogo, eu não sou engenheiro, não sou físico, não sou dessa área, então eu vou usar uma linguagem que seja mais, vamos dizer assim, acessível. O grande problema é em que medida esse sinal, ou esses efeitos que podem ser identificados por aparelhagem, eles são devidos unicamente a algum tipo de tendência das pessoas a identificar padrão em fenômenos que podem ser muitas vezes aleatórios, ou em que medida aquele efeito ele é significativo em si mesmo e merece mais investigação, mais estudo. Esse é o grande dilema, né? Você tem muitos psicólogos, o pessoal da psicologia anomalística, que estuda essa questão de como as pessoas atribuem padrões ou sentido para eventos que em si não teriam uma forma, um sentido definido. Já o Jung, por exemplo, discutia muito essa questão das coincidências significativas, das sincronicidades, né, que também já foi objeto de muita crítica, porque quando é que eu posso dizer que uma coincidência ela é significativa de fato, por exemplo, em termos de eventos e coisas assim. Que eu acho um conceito muito interessante do Jung, a propósito, né, mas às vezes fica difícil de você testar algumas coisas, principalmente quando você pensa em experiências que acontecem no ambiente cotidiano, fora de um contexto mais controlado. Então, o desafio, eu acho, muitas vezes é esse, né? Mas existem formas de fazer isso. Tem estudos mais recentes, eu acho que talvez de todos que eu conheço, acho que o Gary Schwartz mais recentemente tem caminhado bem nessa direção. Recentemente, talvez, até como uma forma, eu posso depois enviar para o Jalmir e passar para vocês, foi feita uma boa revisão dessa literatura de transcomunicação instrumental pelo Emmons Barrows, que é um autor que publicou recentemente, ele já tinha alguns livros pela American Psychological Association, eu acredito que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Emmons Barrows, uma coisa assim. Ele publicou recentemente um livro sobre morte, e aí ele traz várias evidências de estudos parapsicológicos, experiências de quase morte, mediunidade, etc. E tem um capítulo que ele dedica à transcomunicação instrumental. Então, eu posso depois enviar para vocês, ele faz uma boa revisão dessa literatura, já contemplando algumas coisas mais atuais também, enfim. Obrigado, Everton. Eu acredito que você não faça parte do grupo WhatsApp. Se você tiver tempo, interesse, a gente pode incluir, certo? E aí, agora, pode também esses estudos, né, que você falou, Barrows, né, que ele faz essa revisão, né, sobre comunicação. Né? Ele é interesse porque a gente tem estudado, notadamente Ronaldo, essa questão da transcomunicação instrumental, e os melhores fenômenos que obtivemos ainda foi que fazendo hoje com o computador, com SoundForge, que é um programa muito usado, né, para esse tipo, porque ele possibilita você selecionar, reduzir a frequência, aumentar, inverter, né? Tem umas facilidades. Mas os melhores exemplos que eu acho que a gente teve ainda foi com a fita cassete, quando surgiram nitidamente alguns nomes, tem o nosso famoso Amélia, que até hoje ninguém sabe, né?
e apareceu do nada, ninguém disse isso, né? E era um grupo, né? Eu não estava presente, mas é uma coisa assim, curiosa como é que surge, né, alguns determinados nomes. Se você olha, por exemplo, a literatura de mediunidade de efeitos físicos, né? Tem muitos casos de registros, né, que se tentou fazer de raps e até de vozes, né, voz direta, coisas desse tipo, né. Eu diria que tem uma semelhança entre esses fenômenos, em alguma medida eles se relacionam, né, talvez o contexto seja um pouco diferente e tal, mas talvez existam caminhos, né. Então eu entendo que há alguma base para a discussão disso, sim. Eu vou fazer minha colocação, depois eu vou passar para Walter, né? Ele quer fazer a consideração. Luiz pediu também. Luiz Carlos, sim, também temos Luiz Carlos. Eu achei a sua abordagem um lado assim fundamental, que eu gosto muito dessa abordagem ligada à filosofia da ciência. Quando você fala no aspecto ontológico, que é exatamente a grande dificuldade da parapsicologia. O Stanley Crichton, né, já coloca, né, há muito tempo, né, que, né, a questão do fenômeno paranormal, fenômeno psi, ele parece, né, alterar a nossa forma que a gente entende espaço, tempo, e eu diria energia também. Então, isso se torna assim muito complexo, né? Quando se faz uma abordagem que parece transcender essa questão desses limites humanos, esses lados assim, ontológicos, principalmente assim, da mente, e a abordagem assim paradigmática, né? Eu acho muito interessante que depois de Kuhn, teve, que você fala de paradigma, ele dá muitas definições, fala até do conceito de matriz, né? Você tratar o paradigma, né, como um conjunto, né, um cerne, né? O Yin Lacan, ele fala muito nessa questão, que você, né, tem uma abordagem e aquilo ali, que é o que acontece com a parapsicologia, né? Você acaba, né, você fura, né? Se você tem uma evidência parapsicológica. E o Dean Radin, ele é magistral nessas abordagens, inclusive exaure do ponto de vista estatístico, que, puxa, você tem um efeito, somente quando você faz meta-análise, apesar das críticas que se faz, puxa, você não tem assim, um argumento, né, estatístico para derrubar a cientificidade da parapsicologia. Então, ela entra, né, no que o Lacan fala daquela parte, né, do cinturão protetor de determinada teoria e abordagem, que bota para debaixo do tapete, né, aquela evidência, né, que está mostrando uma outra realidade, uma questão ontológica mesmo, é outra forma de você ver o mundo, que alguns tipos de psicologia, transpessoal, e anomalística, tentam de alguma forma, né, driblar, né, essa questão. Agora, a abordagem, e agora tem sempre o conceito que você em algum momento falou, de falseamento, né? E é uma questão, assim, complicada, porque o falseamento, né, vem lá de trás, do Kuhn, né? Kuhn, ele foi magistral nessa questão do falseamento. Mas tem um outro filósofo da ciência que eu gosto bastante, né, que ainda é daquela mesma década de 70, tudo, né, que é o Lodan, né, Larry Lodan, né, que ele fala de um conceito de ciência muito interessante como atividade de resolver problemas, né? Então, né, ele é um conceito até utilitarista, né, digamos assim, mas eu acho assim que nesse aspecto é uma abordagem que os parapsicólogos eles podem assim, ir diretamente nessa questão, porque logo no início da sua apresentação você falou dessa questão exatamente para que serve, né? Como é que pode ser estudado cientificamente esses fenômenos não ordinários e tudo. E a gente vê que eles acontecem, queira ou não queira, eles acontecem, tem uma abordagem cultural, e é muita gente afetada por isso em vários aspectos, né? Então, só isso, né, de você querer, né,
entender esses fenômenos, a ajudar quem eventualmente, né, fique, digamos assim, afetado, né? Não só a pessoa que passa, mas a família, a comunidade, né? Então, quer dizer, é uma abordagem que eu acho assim, muito interessante né, e eminentemente científica de uma atividade de solucionar problemas. Eu tenho determinados problemas, né, e esses problemas são evidentes, são muitas vezes são experiências, mas às vezes são fenômenos, né? Até os fenômenos, né, quando você tem de uma atuação direta da mente. Eu gosto muito da abordagem, né, de um parapsicólogo japonês, que você conhece, que é o Kokubo, né, e onde ele faz até experiências com um pepino lá e mostra a atuação da mente, né, sobre biofótons, né? Então, são aspectos que não são muito fáceis de você... Puxa, uma coisa você tem um viés aí qualquer de uma abordagem subjetiva, mas né, de biofótons, como é que você, né, trata isso? Tem um lado estatístico. Então, assim, eu gostaria, assim, só para terminar, dos seus comentários sobre essas dificuldades, né, que se tem de abordagem, né, assim, você falou isso, de certa forma, mas a gente tem, e a psicologia anomalística é um drible, né, que a gente vê aqui, e às vezes tem dificuldade, a gente sabe, nos meios acadêmicos, né, às vezes você botar o nome para psicologia, você já fecha um bocado de porta. Então, tem outras formas de você ir abordando e colocando. Eu queria, assim, seus comentários nesse aspecto, das dificuldades do uso do próprio termo para psicologia, do próprio termo, ele ter suas dificuldades, né, terminológicas, né? Puxa, não é algo... Né? Na época, na década de 70, o próprio nome aqui que está do Instituto, né, foi fruto da década de 70, alguns institutos que usaram esse termo, né, e acabou também não vingando muito. Vingou, né, para aquele momento, mas não se estabeleceu. Você vê que é um termo bem mais, assim, psicobiofísico, né? Quer dizer, que é uma coisa que remete a algo já estabelecido, vamos dizer assim, né? Do estudo da psicologia, da biologia, da física, mas mesmo assim, né, João, ou não vingando. Eu até vou pedir, assim, desculpa para vocês, eu vou responder a sua pergunta, Jaumir. Eu tenho um outro evento de família agora perto do meio-dia, né? Eu até queria ver se eu conseguiria sair daqui uns 10 minutinhos. Pode ser? Perfeito. Nós inclusive, já atingimos o tempo limite, temos duas colocações que vão ser rápidas, mas assim, a sua abrangência, né, do tema abordado foi tão distinta, tão profunda, né, enriquecedora, que a gente conseguiu, né, dilatou o pouco tempo de uma hora exatamente para poder aproveitar, né, as suas colocações. E a gente também teve um problema técnico, né, no início que... Isso, é verdade. Uns minutinhos aí. Tá certo? Então, depois dessa resposta, eu vou passar a palavra para Luiz Carlos e Walter, né? Ou então para Walter logo, né? Que é o nosso... de final. Pode ser Luiz Carlos, rapidamente, e Walter, para poder fazer nosso presidente, para poder fazer a colocação final. Por favor. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho, Jaumir, que essas mudanças que vão precisar acontecer, elas são mudanças na ciência, não são só na parapsicologia, né? Eu tenho a sensação cada vez mais de que, para que o campo possa ser aceito, alguns desses problemas, desses dilemas que você traz, que são objeto aí da epistemologia, da filosofia da ciência, enfim, eles vão ter de ser resolvidos, ou vai ser preciso encontrar algum caminho para eles na ciência como um todo, para que a parapsicologia possa também caminhar, né? Então, acho que todas essas reflexões que têm acontecido hoje dentro da psicologia, por exemplo, a crise de replicação, né? Todos esses dilemas que os psicólogos têm enfrentado, mesmo essas discussões sobre fraude, sobre como fazer uma ciência mais aberta e tudo mais, eu acho que todas essas reflexões vão acabar levando
a mudanças na ciência, que aí talvez isso abra algum caminho para esses outros estudos, né? Então, eu acredito que não vai vir só dos parapsicólogos. Eu sempre, houve um tempo em que eu acreditava que era alguma coisa que nós deveríamos fazer de diferente para que as pessoas pudessem aceitar o campo. E eu acho que não é o que a gente pode fazer, eu acho que a sociedade, o meio acadêmico, o meio científico vai ter de passar por transformações para que isso possa ser mais amplamente aceito, pelo menos como uma possibilidade, nem exatamente como algo demonstrado, né? Eu gosto, tem um autor, o Jonathan Schuller, que ele defende essa ideia, essa diferença é, entre você endossar a existência de psi e entreter a existência de psi, né? Que tem uma sutil diferença. Endossar é acreditar que existe mesmo. E entreter é pelo menos considerar a possibilidade. Se a gente chegar num nível em que pelo menos a possibilidade de psi seja entretida pelos acadêmicos, pelos cientistas, já é um grande passo, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que vai precisar dessas mudanças. E eu acredito também muito numa pressão da sociedade. Eu acho que na medida em que a sociedade fizer uma pressão nessa direção, isso pode mudar. Um exemplo disso recentemente é o interesse nos UFOs, né, nos OVNIs. Tem havido um interesse grande agora nos Estados Unidos. Essa temática que antes ficou muito marginalizada, agora parece que ela está retomando um interesse sério, porque você teve gente dentro do governo que falou, não, isso precisa ser estudado, etc e tal. Ninguém está falando de alienígenas, etc., mas de estudar o fenômeno, de que tem coisas ali que precisam ser compreendidas e tal, né? Então, é uma área que agora deixou de ser marginal, num certo sentido. E muito interesse tem atraído dos jornalistas, pesquisadores e tudo mais. Mas por quê? Porque você tem alguém do governo dizendo que, sancionando isso, você tem pesquisadores trazendo relatos, etc. Então, isso muda a percepção pública do assunto. Pode ser que essa pressão social, em algum momento, leve a uma mudança na parapsicologia como um todo. Mas, de novo, não é uma coisa que vai depender só do que aconteça dentro da área. Obrigado. Luiz Carlos, por favor, brevemente. Na verdade, já foi abrangido pelo que foi dito por Jalmir, que seria a questão da metodologia científica cartesiana, né? Que teria que, se não me falha a memória, que teria que abranger a repetibilidade e a falseabilidade, o que não é possível checar os fenômenos psi-gama e psi-kappa, porque o agente não é controlável. Você até falou alguma coisa sobre a controlabilidade. Então, eu acho que há um consenso que não é possível o agente controlar, né? O médium controlar essa fenomenologia. Então, eu acho que se você for enquadrar dentro dessa metodologia, como você mesmo disse, que tem que tem um salto, porque história não se faz através de repetibilidade. Na história, a psicologia, não se faz através. Então, para a população em si, mostrar que essa metodologia científica cartesiana, que é aceita pela comunidade científica, não pode se aplicar como não se aplica em outros fenômenos, como a biologia e outras coisas. Então, eu acho que já fui contemplado. Agora, só se eu pudesse dizer alguma coisa, onde eu poderia conseguir alguma coisa sobre os efeitos adversos da meditação, que eu pratico a meditação, eu gostaria de ter alguma referência que fosse contrária à aplicação, sabe? Não, eu vou passar para vocês, eu posso compartilhar o artigo que eu participei, né, com o professor Miguel Farias, lá da Universidade de Coventry, e a gente fez esse levantamento. É uma porcentagem pequena, obviamente não são todas as pessoas, a meditação, ela tem as práticas meditativas em geral, né, tem vários estudos mostrando a eficácia, a importância delas para a saúde, né, então isso já é uma coisa que me parece inegável. Mas tem alguns estudos indicando efeitos adversos. Então, pessoas que ao invés de melhorar da ansiedade, têm mais ansiedade, acabam desenvolvendo mais depressão, alguns casos até de sintomas psicóticos, né, que foram desencadeados pela prática constante.
Tem discussões sobre em que medida você ter ou não um treinamento adequado faz diferença. Algumas pessoas, talvez mais instáveis psicologicamente, podem não se beneficiar. Primeiro, talvez elas precisem trabalhar alguns aspectos para poder se beneficiar do que a meditação traz, porque ao mesmo tempo em que ela permite trabalhar algumas coisas, ela traz também à tona conteúdos que, se a pessoa não tiver apta a lidar, isso pode ser nocivo, né? Então, é uma discussão mais nesse sentido, mas eu posso compartilhar depois o artigo, sim. Por favor, pode me enviar que eu compartilho. Controlabilidade, alguém Agora, controlar. Sobre alguém controlar o fenômeno. Agora, Alguém controlar o fenômeno. sim, tem algum comentário sobre a controlabilidade? Esse é um dilema, né? Eu acho que, assim, uma das conclusões que muitos pesquisadores atuais chegaram é de que não adianta você ficar estudando, porque o Ryan popularizou esse tipo de pesquisa, que você trabalha com qualquer pessoa, vamos dizer assim, qualquer um pode ir lá participar. Você não vai trabalhar com special subjects, né? Com pessoas especiais, psíquicos ou médiums. Você vai trabalhar com qualquer pessoa, estudantes, enfim. Mas hoje a gente sabe que, na verdade, talvez um melhor procedimento seja focar naqueles que têm o fenômeno, de novo, voltar àquela coisa do início da Psychical Research, de trabalhar com sujeitos que têm o fenômeno num grau mais ostensivo, né? E que podem obter algum tipo e conseguem obter algum tipo de controle em relação à sua prática. Isso existe, né? Isso existe. Isso é uma coisa já clara, assim, por exemplo, remote viewers e coisas, e outros psíquicos que conseguem reproduzir o fenômeno sob demanda. Não sempre, não da mesma forma, etc., mas como qualquer outra habilidade humana, né? Obrigado. Agora temos a Walter, que quer fazer as considerações para a gente poder encerrar. Maraldi, inicialmente, parabéns pela sua brilhante palestra. Hoje, penso eu sou e Kripner, os mais velhos parapsicólogos. Kripner já está com 91 e eu estou com 89. Então, eu tive a felicidade de assistir a alguns fenômenos extraordinários. Então, a questão minha não é teórica. Eu lidei com fatos, o que é diferente. Então, a dificuldade, realmente, é você, em laboratório, obter uma experiência paranormal, porque isso não depende da vontade do agente psíquico. Ele acontece de maneira inesperada, espontânea, é um fenômeno infrequente e, consequentemente, essas pesquisas em laboratório realmente são muito difíceis de acontecer. Eu mesmo, na minha experiência própria, passei por 2 fenômenos de precognição. Para mim, o mais doloroso foi da morte do meu filho. Meu filho não estava doente. Quando eu fui trabalhar, fui para o Ministério Público, ouvi uma voz dizer: Ulisses vai morrer hoje. Eu parei, surpreso, caminhei mais um passo e a voz disse a mesma coisa: Ulisses vai morrer hoje. 3 horas depois, a minha esposa me telefonou, disse: volte imediatamente, que o Ulisses está muito mal. Quando eu cheguei em casa, ele estava morto. Então, esse foi um dos fenômenos. E outro, quando eu era jovem, assisti em condições irrefutáveis a mata de uma mão. E essa mão eu apertei. Quem produziu esse fenômeno foi a minha concunhada, de maneira espontânea. E esta mão me trouxe depois um ramalhete de flores. Então, a minha experiência é que me convenceu da realidade do fenômeno psíquico. Apenas isso, porque nós estamos já com adiantada hora, e mais uma vez, Maraldi, eu quero aplaudir
a sua magnífica palestra. Obrigado, professor. Puxa vida, fico muito contente mesmo com as suas palavras e acho que você disse tudo, né? Eu acho que contra fatos fica difícil a gente afirmar alguma coisa. Eu espero que os fatos em algum momento vão prevalecer em relação a toda essa discriminação, preconceito que existe em relação ao campo, né? Obrigado mais uma vez, Everton, né, de coração, aí, por ter aceito o convite. A gente termina e sempre fazemos uma convocação que todos os sábados, às 9h30, né, temos o nosso evento aqui do PPP. Muito obrigado. Até sábado. E até sábado. E agora eu pediria que você, se possível, né, o PDF da apresentação. Ah, sim. Tá bom. Disponibilizar O paper da revisão. E o Luiz Carlos está interessado também no aspecto, né, Os materiais terceiro, dos aspectos Transcomunicação, né? Tá bom. comunicação, né? E do review de cadenha. O review de cadenha, se tiver, é bom, né? Legal, maravilha. Cadenha. Então muito obrigado. Um abração, gente. Tudo de bom. Todos. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Esse review de cadeia tá bom demais.